Olá, bem-vindo ao Estudo em Casa. À nossa última aula, imaginas, depois desta aventura de 10 semanas, chegamos finalmente à nossa última aula. E a nossa última aula hoje vai ter um tema ligeiramente diferente. Já falámos em tanta coisa ao longo destas 10 semanas. Falámos em poder, em sociedade, em política, em economia, religião, mentalidades, arte, cultura, em temas específicos da história de Portugal. Hoje, para acabar a nossa última aula, o tema da nossa aula vai ser povos, migrações e interculturalidade. Como sempre, em todo caso, apesar de ser a nossa última aula, não deixamos de seguir o nosso caminho e recordar a aula passada, caso tenhas tido alguma dúvida na execução da tua fichazinha de trabalho, ou caso, mesmo assim, acho que não percebeste alguma coisa. Então, na aula passada falámos sobre o desenvolvimento económico de Portugal. Marcámos 3 épocas, fundamentalmente. Primeiro, a Idade Média, onde chegámos à conclusão que se verificou um grande desenvolvimento comercial na Europa, com dinamização de feiras, mercados, rotas comerciais, e que Portugal acompanhou esse desenvolvimento da Europa e que teve em Lisboa, por exemplo, uma cidade com um dinamismo enorme na época medieval. Depois chegámos à conclusão que Lisboa continua a ser uma capital importante durante os séculos XIV, XV, XVI. Século XIV foi mais um século de crise, mas os séculos XV, XVI, XVII, com a expansão portuguesa. E no século XVIII chamámos a atenção então para a figura de Sebastião José de Carvalho e Melo, do Marquês de Pombal. Estamos em pleno antigo regime, o rei é Dom José I, filho de Dom João V, e a política mercantilista do Marquês de Pombal, portanto, que visa a acumulação de riqueza nos reinos e o incremento, ou seja, o desenvolvimento das atividades comerciais, levadas a cabo por esta figura, acabaram por modernizar bastante o nosso país. Depois passámos pela época da qual também já falámos várias vezes, de Revolução Liberal Portuguesa, invasões francesas, saída da corte para o Brasil, Revolução Liberal Portuguesa, Guerra Civil, e perante, digamos, o caos que estava a nossa economia, chamámos a atenção para a importância do período ao qual chamamos regeneração, na segunda metade do século XIX, e principalmente para a figura de Fontes Pereira de Melo. Inclusive, a sua política económica ficou conhecida como fontismo devido à dinamização que foi dada à economia portuguesa, à criação de infraestruturas, telégrafos, telefones, estradas, portos, caminhos de ferro, medidas de desenvolvimento comercial e de grande dinamismo das indústrias. Portanto, esta foi a nossa aula passada e a nossa aula de hoje, depois de termos falado sobre tantas coisas, vamos tentar perceber que é aquilo que interessa mais afinal e as pessoas que foram protagonistas da história ao longo destes séculos todos. Está certo, desenvolveram a economia, mudaram a política, relacionaram-se entre si socialmente, cada uma tinha o seu estatuto social, construíram igrejas e obras de arte, mas será que as pessoas se mudaram umas às outras? Será que o facto de as pessoas conhecerem pessoas de outros países, de outras zonas, de outras raças, de outras cores, de outros credos, será que isso fez mudar as pessoas em si? É isso que vamos tentar descobrir hoje. E de que forma é que este conhecimento do outro ajuda a construir a nossa noção de direitos humanos? De que forma é que este conhecimento do outro nos ajuda a ser mais tolerantes? Portugal não pode fazer sem a história destes povos que, ao longo de vários séculos, tiveram a sua presença em Portugal. Fundamentalmente, numa primeira fase, vamos falar, e correspondente à Idade Média, vamos falar de 2 povos, judeus e muçulmanos. Judeus já estavam na Península Ibérica, inclusive antes de Portugal se ter formado como país. Os judeus, aquilo que nós chamamos, e já é tempo também de conhecer algumas palavras, a diáspora dos judeus, portanto, quando os judeus se espalharam pelo mundo, acontece quando o Império Romano conquista a zona de Jerusalém e os judeus espalham-se, saem de Jerusalém, espalham-se. Muitos judeus estão fixados na Península Ibérica até antes da formação da nossa nacionalidade. Muçulmanos, como sabes, invadiram a Península Ibérica no século VIII e por cá permaneceram durante cerca de 800 anos. Ora, é óbvio que o convívio dos povos que habitavam cá com os judeus e muçulmanos trouxe, como já vimos noutras aulas, alguns momentos um bocadinho mais guerras, lutas, alguns momentos menos agradáveis, mas o convívio acaba por trazer uma troca de experiências, quer de um lado, quer do outro, e aquilo que nós acabamos por chamar uma aculturação, ou seja, quando uma pessoa já integra na sua cultura elementos que têm a ver com a cultura do outro. Vamos ver alguns exemplos desse legado. Por exemplo, olha, o nónio. O nónio é um instrumento de medição náutica. O nónio foi importantíssimo no tempo dos descobrimentos. O nónio permite
digamos que através de fórmulas matemáticas e da subdivisão sucessiva de vários ângulos, permite descobrir e ajudou nos descobrimentos, porque permite medir distâncias muito pequenas e marcar com precisão a distância a que se está num mapa, por exemplo. Ajudou imenso nos descobrimentos, foi descoberto por um português e esse português era judeu, Pedro Nunes, que descobriu o nónio. Por exemplo, imensas frutas e legumes que nós temos hoje em dia na nossa alimentação vêm já do tempo de judeus e muçulmanos na Península Ibérica. Por exemplo, todos os citrinos, mas também a alface, em que até o próprio nome al, como tu sabes, significa que o nome é de origem árabe. A romã, por exemplo. Vários castelos que existem em Portugal, principalmente mais no sul de Portugal, onde os muçulmanos, como sabes, permaneceram mais tempo, como, por exemplo, o Castelo de Silves, ou até os azulejos, que nós consideramos uma expressão da arte tão tipicamente portuguesa. Ela foi, digamos que, inventada pelos muçulmanos e depois foi evoluindo ao longo dos séculos, mas a técnica do azulejo foi-nos deixada pelos muçulmanos. Ora, onde é que viviam? Numa cidade, viviam todos juntos. Como é que eles conviviam? Eles não viviam todos juntos. Numa cidade, dentro das muralhas de uma cidade, no centro da cidade normalmente ficavam situados os bairros cristãos. Eram os cristãos que habitavam no centro das cidades. Mas, mais perto das muralhas da cidade, então ficavam as judiarias, e as judiarias eram os bairros onde viviam os judeus, e as morarias, que eram os bairros onde viviam os muçulmanos ou mouros, que são sinónimos para pessoas do mesmo credo. Portanto, eles, óbvio que ao viviam cada um em seu sítio, mas como tu sabes, ainda falámos disto na última aula, realizavam-se mercados e feiras. Ao se realizarem mercados e feiras, pois quer cristãos, quer judeus, quer muçulmanos, conviviam nesses mercados e feiras. E os judeus, por exemplo, eram fundamentalmente artífices, produziam vários produtos e, além de artífices, também comerciantes, portanto, vendiam nas suas lojas ou nos mercados. Os muçulmanos a mesma coisa, produziam também vários produtos, peles, carnes, etc. E também as vendiam nos mercados. Portanto, sempre que havia mercados e feiras, havia um convívio, uma troca de culturas entre muçulmanos e entre judeus. Posso dizer, por exemplo, que, para além desta vida nas cidades, houve pessoas importantes que se destacaram bastante na nossa sociedade, quer judeus, quer muçulmanos. Por exemplo, no caso dos judeus, gostaria de destacar Pedro Nunes, já falámos sobre ele, um importante matemático e cosmógrafo, que tens aqui deste lado, mas também Ribeiro Sanches. Ribeiro Sanches foi um médico do século XVII, XVIII, um médico português importantíssimo com os seus conhecimentos e um dos colaboradores na enciclopédia de Diderot e d'Alembert. Por outro lado, os muçulmanos tinham também imensos conhecimentos em várias áreas, na astronomia, nas ciências, nas artes, e eram ótimos médicos também. Reza a história até que os reis portugueses, quando preferiam ter ao seu lado, tinham sempre um médico na corte, e o médico da corte era sempre um médico muçulmano. Eles eram ótimos, por exemplo, a tratar fraturas, a tratar hemorragias ou até a tratar cataratas, que é o exemplo desta imagem em que o médico muçulmano está a tratar a catarata, portanto, um problema de visão de alguém. Mais tarde, depois dos descobrimentos portugueses, depois da expansão portuguesa, a interculturalidade vai ser uma realidade. Aqui sim foi a primeira globalização. Hoje fala-se tanto em globalização, em que o mundo está todo em contacto um com o outro. A primeira globalização da história foi levada a cabo pelos portugueses, óbvio que depois seguida por espanhóis, holandeses, ingleses, franceses, mas este pôr o mundo em contacto com o mundo. Conhecer novos povos, novas línguas, novas raças, novas culturas, novos animais. Tudo isto vai enriquecer imenso. Portanto, a conclusão a que nós vamos chegando é que quanto mais as culturas se encontram, mais ricos nós ficamos, mais rica fica o nosso dia-a-dia, a nossa vida, até a nossa personalidade. Entre os novos produtos que surgem nesta altura, produtos vindos da África, tenho aqui o exemplo que se calhar não conheces, que a melancia é um fruto que vem da África, mas muitos outros que vêm da África. O cacau, que vem da África, a malagueta, etc. Uma série de produtos que vêm da África, das ilhas na costa da África, a cana-do-açúcar, que vai permitir substituir o melaço que se usava na Europa por açúcar de cana. Também do Brasil, então, sem dúvida, o café que vem do Brasil, novos animais. Ou, por exemplo, no continente americano, mas não recebemos só, também levamos o cavalo, por exemplo. O cavalo era um animal
Pensa-se agora que ele já tinha existido num período muito anterior da história da Terra, do período geológico muito anterior, mas quando principalmente portugueses e espanhóis chegam ao continente americano, não havia cavalos. O cavalo é um animal que é introduzido no continente americano pelos europeus. Mas, por outro lado, também nós trouxemos, sei lá, imensos animais que chegam, que nós não conhecíamos, os hipopótamos, os elefantes, os macacos, as girafas, os papagaios, toda uma série, plantas inclusive medicinais e até comida do nosso dia-a-dia, que hoje é tão banal, que nós nem sequer nos lembramos que ela não existia cá na Europa e que não existiu na Europa até o século XV. Como, por exemplo, a batata, o tomate, o feijão, tudo isto são produtos que vieram da América, o milho, produtos que vieram da América e só a partir do século XV entram no cotidiano diário da nossa alimentação. Inclusive também do Oriente, por exemplo, novos hábitos como, por exemplo, o chá que vem da China. Repara, o café que vem da África, o chá que vem da China, o chocolate, coisas que nós hoje temos como tão banais, provêm exatamente do nosso contacto com outros povos e não existiam na Europa. Gostava agora, os portugueses foram o primeiro povo europeu a chegar ao Japão. O Japão não era um território inóspito, como outros territórios aos quais nós chegamos. O Japão tinha uma cultura milenar já, uma cultura com milhares de anos. E os portugueses chegam ao Japão e eu gostava que tu me acompanhasses na leitura deste pequeno texto de Jorge Álvares, em que ele descreve como é que os portugueses, nesta altura, quando chegaram ao Japão, o que é que eles acharam dos japoneses. E então, ele diz o seguinte: a gente do Japão é pouco cobiçosa no sentido pouco, não vou dizer ambiciosa, mas que não tem inveja dos outros, e muito educada. Quando se vai à sua terra, os mais ricos convidam-nos para comer e dormir em suas casas, portanto, hospitaleiros. Parece que vos querem meter na alma, ou seja, os portugueses acharam que na realidade os japoneses eram extremamente acolhedores, parece que os querem meter na alma. São muito desejosos de saberem das nossas terras e de todas as coisas. Portanto, um povo curioso nesta altura. Em casa, é costume estarem sentados no chão, com as pernas cruzadas, comem no chão como os mouros, portanto, eles já conheciam, os muçulmanos tinham o hábito de comer no chão, comem com pauzinhos como os chineses, também já sabiam que os chineses comiam com pauzinhos e os japoneses comem assim, e cada pessoa come na sua tigela. É engraçada esta última expressão, porque significa logo, e é de uma forma óbvia, que cá na Europa não comia cada um com o seu prato, ou seja, havia uma tigela comum, quase chamada amalga, e todos comiam da mesma tigela, portanto não havia cá aquela coisa de estar a tirar comida e pôr. Eles estranharam, chegam ao Japão e cada um come na sua tigela. Eu agora gostava de mostrar num pequeno vídeo, então agora, como é que será, se os portugueses viram assim os japoneses, como é que será que os japoneses olharam para os portugueses? Estes homens bárbaros do Sudeste são comerciantes. Compreendem até certo ponto a distinção entre superior e inferior, mas não sei se existe entre eles um sistema próprio de etiqueta. Bebem em copo sem o oferecerem aos outros. Comem com os dedos e não com pauzinhos, como nós. Mostram os seus sentimentos sem nenhum rebuço. Não compreendem o significado dos caracteres escritos. São gente que passa a vida errando aqui e para além, sem morada certa, e trocam as coisas que possuem pelas que não têm. Mas, no fundo, são gente que não faz mal. Crónica japonesa Teppoki sobre os portugueses, 1606. Nos séculos XV e XVI, a expansão marítima alargou a visão que a Europa tinha do mundo e as descobertas permitiram o encontro de culturas que até ali só se conheciam através de relatos e testemunhos de terceiros. Os portugueses foram os primeiros europeus a chegar ao Japão no século XVI. O choque cultural foi evidente e ambos os lados apressaram-se a apontar com desconfiança as suas diferenças, onde se destacavam a fisionomia, as tradições, a religião e os costumes. Os japoneses descreviam os portugueses como homens grandes, vestidos de preto e com trajes exóticos, com falta de maneiras e com um estilo de vida errante. Mas, em contrapartida, valorizavam o conhecimento náutico e a coragem dos nossos navegadores ao enfrentarem os mares em busca de novas terras e gentes. No entanto, este encontro cultural foi diferente de muitos outros. Os portugueses foram surpreendidos pelo lado sofisticado dos japoneses e pelo seu nível civilizacional, que era bastante superior em relação aos outros locais por eles descobertos. Aqui não se tratou de levar a civilização e a cultura a selvagens, mas sim da afirmação dos europeus na sociedade japonesa, que era já bastante evoluída e sofisticada.
Neste sentido, o maior investimento dos europeus no Japão foi a nível religioso, onde os missionários tiveram um papel bastante ativo, tentando penetrar na cultura japonesa através da transmissão de saberes e costumes cristãos, que os europeus sempre defenderam e apresentaram como sendo superiores a outro qualquer tipo de crença. São discretos quanto se pode cuidar. Governam-se pela razão, tanto ou mais que os espanhóis. São curiosos de saber mais que quantas gentes eu tenho conhecido. Em todo o descoberto, não há homens da sua maneira. Se houver a descrever todas as boas partes que há neles, antes faltaria tinta e papel que a matéria. Carta do jesuíta Cosme de Terra sobre os japoneses. Yamaguchi, 1561. Chegamos, pois, à conclusão, com este pequeno vídeo, que os japoneses eram um povo bastante desenvolvido na altura e que ambos beneficiamos. É engraçado, uma das coisas que me chamou a atenção de eles dizerem, uma das coisas que eles dizem sobre os portugueses, mostram os seus sentimentos, portanto, sem qualquer problema. E é engraçado, ou seja, eles são muito mais contidos, a civilização japonesa muito mais contida, muito mais reservada, e achavam que os portugueses, se calhar, ou os europeus no geral, eram pessoas que mostravam mais os seus sentimentos, entre muitas outras coisas. Ora, portanto, falando deste encontro de culturas, continuando com o nosso encontro de culturas, depois dos descobrimentos, o iluminismo, no século XVII, vai trazer novas propostas sociais de filósofos como Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, que vão sempre na tentativa de integrar esta diversidade que se vai descobrindo. Vão sempre na tentativa de construir uma sociedade intercultural, uma sociedade onde toda a diferença seja acolhida e não seja apontada. Em Portugal, nesta altura e no século XVII, o Marquês de Pombal, para além de todo o trabalho que ele teve em termos económicos, em termos de desenvolvimento do país, ele vai também ter um papel fundamental na interculturalidade. E porquê? Ele vai, por exemplo, acabar com a discriminação dos cristãos novos. Os cristãos novos eram os judeus recentemente convertidos à religião católica, eram chamados de cristãos novos, por oposição aos outros, os cristãos velhos, então eram aqueles que eram cristãos desde sempre. Cristãos novos eram os judeus convertidos e eles eram quase sempre alvo de grande discriminação. O Marquês de Pombal vai acabar com esta discriminação dos cristãos novos. Ele vai limitar o poder da Inquisição. O Tribunal da Inquisição foi uma coisa terrível que aconteceu na Europa depois da reforma religiosa. Não aconteceu só cá em Portugal, aliás, cá em Portugal até teve, digamos que, uma atuação bem mais branda que em alguns países da Europa, mas ele vai limitar bastante o poder deste Tribunal da Inquisição e vai fundamentalmente fazer uma coisa sem a qual eu penso quase que um país não pode ter o nome de país, pôr fim à escravatura. O Marquês de Pombal põe oficialmente fim à escravatura em Portugal. Portanto, vamos reparar que esta interculturalidade e este respeito e esta aceitação do outro enquanto pessoa que vale tanto quanto nós é uma coisa que já no século XVIII, e já com o Marquês de Pombal, ela começa a ser evidente. Todos estes princípios de limitar os poderes da Igreja, de não haver discriminação, de pôr fim à escravatura, de considerar o ser humano como seu igual, todos estes princípios, afinal, de cidadania, são princípios que acabam por ficar depois expressos nos direitos do homem e do cidadão da Revolução Francesa, mas que também ficam reconhecidos na letra da lei da nossa Constituição Liberal de 1822. Portanto, são princípios fundamentais e que o iluminismo e as revoluções liberais vão trazer a obrigatoriedade do reconhecimento destes direitos de igualdade perante a lei, igualdade de direitos, portanto, estes direitos de cidadania. Passamos ao século XIX. E é engraçado que nós hoje, europeus, a Europa e o mundo no geral, mas a Europa debate-se muitas vezes com problemas migratórios. A Europa, na segunda metade do século XX e agora no século XXI, tem sido o destino mais desejado. Penso que mesmo qualquer pessoa muito desatenta a notícias sabe os problemas que existem com migrantes na Europa. E a forma como a Europa, às vezes, também, não querendo apontar culpas à Europa, porque também tenta fazer o melhor possível, mas às vezes se criam locais de barreira onde muitos migrantes ficam em campos de migrantes com muito poucas condições. E o que é engraçado é que esta Europa já foi ela própria um continente, peço desculpa, de imigrantes. O século XIX foi um século
em que os europeus imigraram para todo o mundo. E às vezes nós esquecemos que, historicamente, nós, europeus, já fomos um continente de imigrantes. Nós saímos da Europa por variadíssimos motivos. O século XIX vai ter um grande, enormíssimo crescimento demográfico e a agricultura, os produtos não sustentavam toda a gente. Houve muitas épocas de fomes no século XIX na Europa. Havia muita gente, houve muito desenvolvimento a nível demográfico e não havia comida quase que para tanta gente. Por outro lado, também a revolução agrícola nos campos, as enclosures, os emparcelamentos dos terrenos fazem com que muitas pessoas acabem por ser expulsas das suas pequenas terras e vão para as cidades. Nas cidades, com a industrialização no século XIX, a vida era terrível, as condições de trabalho nas fábricas eram terríveis. Até depois surgirem os movimentos sindicais de reivindicação pelas condições de trabalho e pelos direitos dos trabalhadores, as condições de vida eram terríveis. E o século XIX é o século em que a Europa vai emigrar para o mundo fora. Vamos ver um bocadinho como é que esta imigração europeia para onde é que ela se vai, digamos que, deslocar. Nós temos então, é engraçado, para a Sibéria, para o norte da Rússia, 7 milhões de europeus, 1 milhão de europeus para a África, principalmente nesta altura para a África do Sul, 4 milhões de europeus vão para a Austrália. Repara que é uma imigração europeia, porque óbvio, eles não iam ficar dentro da Europa. A Europa no século XIX, nesse aspecto, estava quase toda igualmente má. Eles vão se deslocar bastante pelo mundo. Para o Brasil, 5 milhões, para outros países da América do Sul, outros 5 milhões, para as Antilhas, para a zona da América Central, 2 milhões, 9 milhões para o Canadá, mas fundamentalmente 34 milhões de europeus durante o século XIX. 34 milhões é muita gente, é mais do que 3 vezes a população toda que Portugal tem nesta altura, vão emigrar para os Estados Unidos da América. Portanto, repara também, o recém-formado país Estados Unidos da América é um país que acaba por ser construído com o contributo dos europeus que imigram para lá bastante durante o século XIX. Portugal é também um país de imigrantes, sem dúvida. Milhares de portugueses, aliás, Portugal tem sido um país de imigrantes. Temos tido várias fases de imigração. Durante o século XIX, milhares de portugueses emigraram para o Brasil. Migraram para o Brasil porquê? Porque o Brasil falava a mesma língua que nós, porque o Brasil tinha sido recentemente independente, havia laços culturais muito fortes, que ainda hoje há com o Brasil, falavam a nossa língua e milhares de portugueses. Vamos ver, por exemplo, que na década de 80 do século XIX, 60% da imigração portuguesa foi para o Brasil e só 40% da imigração portuguesa foi para outros destinos. Portanto, os portugueses imigravam essencialmente para o Brasil. Depois Portugal volta a ter novas fases de imigração, como na década de 60 do século XX e até, ultimamente, tão falada no início do século XXI, uma imigração esta já mais qualificada, já com outros objetivos, mas Portugal tem sido. E talvez por isso, talvez por Portugal ter sido desde sempre um país de tanta imigração, talvez por isso Portugal receba tão bem. Eu acho que recebe, penso que tu concordas comigo, eu acho que Portugal recebe tão bem os estrangeiros. E é das coisas que eu mais me orgulho no meu país, a forma como nós integramos o outro, a forma como nós aceitamos o outro. E isso é fundamental. Vamos tentar sintetizar as nossas ideias de hoje, a nossa interculturalidade, o que é que ganhamos uns com os outros durante todo este tempo em que convivemos. Portanto, numa primeira fase chegámos à conclusão que aqui na Península Ibérica nós convivemos com judeus e muçulmanos, judeus que até já cá estavam alguns, muçulmanos que vão chegar no século VIII, chegam como invasores, mas acabam por nos deixar, acabam por ter em determinadas alturas até uma convivência pacífica connosco e acabam por nos deixar legados em muitas áreas do saber e da ciência, da arte e da cultura. Depois falámos da época dos descobrimentos. Quando falamos de interculturalidade é impossível não falar dos descobrimentos, portanto, a primeira grande globalização levada a cabo pelos portugueses, outros povos, outras culturas na época da expansão, africanos, asiáticos, ameríndios, chamamos ameríndios aos índios do continente americano. Hoje em dia, como eu te disse e como comecei por te dizer, sem dúvida nenhuma, Portugal é um país que integra e que sabe integrar o estrangeiro como ninguém. Portugal é conhecido mundialmente pela sua recepção calorosa, pela forma como integra as outras pessoas e as nossas escolas acabam por ser, basta tu lembraste da tua escola e lembraste se calhar do colega que estava sentado no teu banco do lado e que estará sentado brevemente, sem dúvida, e chegas à conclusão que Portugal é um país de integração, de amizade, de interação entre jovens que vêm de diversos pontos do globo e acabam por conviver. Nós vamos, a esse propósito, ver um pequeno vídeo. Este vídeo, ao contrário, e já agora estamos na nossa última aula, gostaria de agradecer o apoio, sem dúvida, da inestimável da Leia, com os vídeos que tenho mostrado. Este, por acaso, não está na Leia, é um vídeo do Facebook sobre o programa Escolhas. O programa Escolhas é um programa do Alto Comissariado para as Migrações e ele promove
todos os anos, este ano devia ter acontecido e foi cancelado, mas o programa Escolhas, se quiseres informar sobre este programa, é um programa incrível que promove a igualdade de crianças e jovens, refugiados, imigrantes, alguns com dificuldades, e depois promove um grande festival todos os anos. Vamos tentar ver. Se tivesse uma palavra a descrever o festival, qual seria? Maravilhoso. Maravilhoso. Top. Maravilha. E você? Bom. Fantástico. Fantástico. Maravilhoso. Fantástico. Deviam fazer mais festivais. Sim. Mais festivais? Para o ano. Com esta cultura toda, com esta diversidade toda, queremos mais coisas assim. Bora, programa Escolhas. Bora. Portanto, se estiveres interessado em saber mais sobre o programa Escolhas, é só pesquisar. É um ótimo programa do Alto Comissariado para as Migrações. Ora então, estamos quase a chegar ao fim das nossas aulas e sem dúvida que chegamos à conclusão que do passado nós recebemos uma importante herança cultural de integração, como eu já te disse, que temos a obrigação de perpetuar no nosso acolhimento, na nossa forma de ser e de transmitir sempre palavras de esperança, interculturalidade, as oportunidades iguais para todos, o respeito uns pelos outros, a igualdade com que temos que tratar o nosso semelhante, a integração para a qual nós temos que contribuir de pessoas que eventualmente se sintam menos integradas e, acima de tudo, se eu pudesse deixar uma palavra, e olha que para mim a palavra mais importante quase do dicionário, tolerância. Tolerância é fundamental em tudo, em cada minuto da vida, em todos os relacionamentos com os outros. Se formos todos tolerantes, e olha que a história ensina-nos isso, se formos todos tolerantes, sem dúvida nenhuma que conseguiremos construir um futuro melhor. A história da humanidade, como tu viste, desde a primeira aula que temos falado, caminhou muito e caminhou sempre numa luta constante pelos direitos humanos. Eu gostava que tu me acompanhasses na leitura do artigo 2º da Declaração dos Direitos Humanos de 1948, portanto após a Segunda Guerra Mundial, e este artigo 2º que diz: todos os seres humanos podem invocar os direitos e liberdades proclamados na presente declaração. Portanto, todos os direitos que daí para a frente vão ser apresentados, todos os seres humanos podem invocar esses direitos como seus, sem distinção alguma. Nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, nascimento ou qualquer outra situação. Portanto, temos um papel fundamental e quando falamos aqui até, às vezes é fácil percebermos raça, cor, sexo, religião, opinião política, mas repara também de fortuna ao nascimento, porque ninguém escolhe onde nasce. E daí o papel fundamental que os Estados têm tido na criação de condições, e aliás é um dos nossos direitos civis, o facto de nós termos direito ao estatuto social que é normal na nossa sociedade. Temos direito a poder viver como os outros. Se nascemos com mais dificuldades, pois temos que ter direito a esse estatuto. Eu gostava que tu, agora não é para trabalho de casa, é para trabalho
até qualquer dia, que tu imaginasses que a tua escola ia acolher crianças refugiadas e gostava que pensasses o que é que tu dirias a essas crianças, o que é que dirias a essas crianças refugiadas, que tu pensasses que mensagem de boas-vindas e pensa sempre numa coisa, quanto a mim, põe-te no lugar do outro. Faz sempre aos outros aquilo que tu gostarias que te fizessem a ti. É a nossa última aula, não me resta senão despedir-me de ti, mas dizer-te também que isto que nós fizemos este tempo todo foi interculturalidade e dizer-te que atrás de mim tenho muitas pessoas que trabalharam, muitas colegas minhas. Obrigado e até qualquer dia, está bem?